Olá pessoas, tudo bem? Espero que sim, mas sabe quem realmente não está bem? Quem escuta Super Combo todo de óleo? Não é por mal, mas talvez esteja só na hora de procurar um psicólogo. Mas quem sou eu pra falar, né? Inclusive eu ia em um todos os dias. Enfim, esses dias eu tava ouvindo o piloto automático e eu percebi uma coisa. Eu conheço esse cachorro, eu sei exatamente do que essa música tá falando. E foi por isso que esse vídeo tomou um rumo diferente. Dessa vez não é sobre construir personagens, é sobre a tendência realizadora, aquele conceito que a gente carrega sem saber que nome tem. E sim, eu vou confessar uma coisa bem pessoal pra chegar lá. Então, vamos nessa! Mas para entender o que é essa tal tendência realizadora que carregamos e como ela se relaciona com a música, é necessário primeiro compreender quem foi Carl Rogers. Rogers foi o quarto de 6 filhos que sua família teve, sim, eles tiveram muito filhos mesmo. Ele nasceu em Oak Park, Illinois, em Chicago, e conviveu com uma família extremamente religiosa, onde o comportamento moral e a supressão de emoções e a valorização do trabalho eram bem valorizadas. Em resumo, homem não chorava, porém Rogers sim, e ele sentia muito. Sentia de tal maneira que esses ensinamentos martelavam em sua cabeça por muito e muito tempo, principalmente durante a infância e adolescência, de forma que, assim como entendemos que somos afetados pelo meio, Rogers foi afetado pelas crenças de seus pais. Ele foi forçado a viver então de acordo com a visão deles e ao invés da sua própria vontade. Rogers, então, assim como um mago canaliza a energia negativa de seu Deus, canalizou todo esse sofrimento em indignação, em revolta. Algo curioso é que, apesar de ter mais de 5 irmãos, Roger se sentia solitário. Afinal, estar acompanhado não é necessariamente estar feliz. Não havia vida social fora de sua família, e dentro de sua família ele percebia um ambiente muito conflituoso, onde constantemente era alvo de brincadeira de seu irmão e piadas de mau gosto. E sentia uma necessidade enorme de receber o afeto de sua mãe. Muitas das vezes ele sentia que era negado, pois ele acreditava que seu irmão mais velho era alvo de toda a atenção de seus pais. Na visão do próprio Rogers, ele se viu como uma pessoa tímida, uma pessoa sonhadora, uma pessoa solitária, mas que vivia muito tempo em suas fantasias, muito provavelmente porque ele não queria se sentir só. Então ele começava a ler diversos livros. Porém, a solidão não foi de tanto uma inimiga para o nosso pequeno Rogers, pois para ele, ao viver só, ele teve que aprender muito cedo a confiar em suas experiências, recursos, em si mesmo e na sua visão do mundo, e isso levou para o resto de sua vida, tornando parte fundamental de sua teoria. Como diria o próprio Carl Rogers, ao olhar para trás, percebo que meu interesse em entrevistar e fazer terapia certamente originou-se da minha solidão anterior. Aqui havia uma maneira socialmente aprovada para chegar realmente perto de indivíduos e assim saciar a fome que eu, indubitavelmente, sentia. Mas a vida passa e a gente mal percebe quando a gente cresce. Foi com 12 anos que Rogers e sua família se mudaram para uma fazenda bem próxima de Chicago. Por algum motivo, o ar fresco que a vida na fazenda lhe dava fez ele despertar uma enorme vontade pela ciência. A realidade é que não foi algum motivo. Havia 2 motivos. Mariposas, porque sim, e agropecuária, porque sim também. Mas deixa eu explicar. As mariposas ele capturava e criava por muitos meses, e gostava de observar como elas agiam e como elas se mantinham. Na agropecuária, foi aí sim que o método científico entrou, pois ele observava seu pai usar esses métodos em sua lavoura. E foi justamente lendo sobre experimentos pecuários que Rogers entendeu a importância de uma abordagem científica. Podemos perceber aqui que, com toda certeza, ele não seria um psicanalista. Enfim, com toda certeza, Rogers não era alguém normal, porque ler artigos científicos como se fosse um hobby na adolescência, com certeza não era algo comum. Mas muito provavelmente ele fazia isso, novamente, para esquecer de sua vida pessoal, principalmente na época da adolescência, onde estava muito mais complicado. Ele não fez questão de explicar para nós o porquê, mas fez um comentário sobre as fantasias que teve na época. Minhas fantasias durante esse período eram definitivamente bizarras e seriam provavelmente classificadas como esquizoides por alguém que fizesse um diagnóstico meu, mas felizmente nunca entrei em contato com um psicólogo. Irônico pensar que ele se tornou um psicólogo, talvez o maior psicólogo das Américas, quiçá de todos os tempos, e aqui eu estou numa babação de ovo dele. Mas enfim, Rogers caminhou para outro caminho. Escolheu estudar agricultura na Universidade de Wisconsin, justamente a área que fez ele amar a ciência. Mas, talvez por influência de seus pais, em seu segundo ano de faculdade,
ele abandonou a agricultura e partiu em direção ao ministério pastoral. Tem quem não acredite em destino, e muito provavelmente Rogers também não acredita, mas é curioso pensar como as coisas acontecem. Em seu terceiro ano em Wisconsin, ele foi escolhido para participar de uma conferência estudantil cristã em Pequim, na China. E foi nessa viagem, onde ele passou 6 meses na China, que ele decidiu se libertar dos hábitos pais e abandonou o fundamentalismo para uma visão liberal da religião. E como diria o próprio, finalmente pôde ter seus próprios pensamentos, chegar às próprias conclusões e assumir as posições que acreditava. Foi bem aqui a grande mudança que ele precisava. De todo jeito, em 1924, veio a se formar em Wisconsin, e somente depois de 2 anos que o nosso querido Carl Rogers escolheu estudar a tão famosa psicologia clínica, recebendo seu PhD em 1931, onde se dedicou a trabalhar no tratamento e diagnóstico de crianças delinquentes e carentes. Novamente, o tempo passou. Deixou a clínica por um tempo para o ambiente acadêmico, onde começou a formular ideias sobre o atendimento psicológico de pessoas perturbadas. Mas após um caso em específico, onde ele se viu incapaz de ajudar um paciente extremamente perturbado e por esse motivo que adoeceu, que Rogers decidiu se mudar para Nova York, onde ele ficou recluso por 6 meses. E após isso, decidiu iniciar a terapia por conta de sua insegurança. Afinal, você se isolar por 6 meses porque não conseguiu ajudar um paciente? Rogers, você era no mínimo bem inseguro. Ainda bem que ele entendeu que a terapia é pra isso, né? Ele demorou a entender, ele é um psicólogo. Mas enfim, somente em 1957 ele começou a lecionar na universidade que o formou, Wisconsin, onde ele deu aula até os anos 63, mas foi aqui, nessa universidade, que ele desenvolveu a sua teoria da personalidade e a terapia centrada na pessoa, onde por meio de suas publicações de artigos e livros, que sua terapia finalmente chegou ao povo. Infelizmente, Rogers veio a falecer em 1937, pouco tempo depois de ser indicado ao Nobel da Paz, após sofrer uma queda e fratura seu quadril, e por causa disso passou por complicações cirúrgicas. Toda essa trajetória de Carl Rogers culmina naquilo que hoje conhecemos como terapia centrada na pessoa, ou simplesmente TCP. Curiosamente, ela recebeu diversos nomes ao longo do tempo até chegar ao que utilizamos hoje. Uma das coisas mais interessantes é que Rogers não desenvolveu sua teoria apenas por meio de pesquisas experimentais em laboratório, mas também a partir do contato direto com seus clientes. Inclusive, ele foi um dos primeiros, se não o primeiro psicólogo a gravar suas sessões terapêuticas, claro, sempre com autorização dos clientes, né? Na época isso era algo extremamente incomum, e até hoje não é tão comum assim. Enquanto muitos terapeutas confiavam apenas na memória das sessões, Rogers voltava às gravações para observar, analisar e compreender o que realmente acontecia dentro da relação terapêutica. E foi justamente essa observação constante que fez sua terapia seguir um caminho diferente da maioria das abordagens da época. Rogers acreditava que o ser humano possui recursos internos para compreender a si mesmo, crescer e transformar sua própria vida. Por isso, o papel do psicólogo não era dizer ao cliente como ele deveria viver, mas criar um ambiente em que essas capacidades pudessem emergir naturalmente. E nesse contexto, que a compreensão empática se torna um dos pilares da terapia centrada na pessoa. Podemos resumir a empatia de maneira bem simples, como uma capacidade de caminhar ao lado da pessoa que pede ajuda. Repare bem, ao lado, não no lugar. Acho que podemos definir a terapia centrada na pessoa como uma abordagem que o cliente é o protagonista de seu próprio processo de mudança, enquanto o psicólogo cria as condições necessárias para que essa transformação aconteça. Mas isso levanta uma pergunta importante. Por que Rogers acreditava tanto que uma pessoa é capaz de crescer e mudar? A resposta está naquele que talvez seja o conceito mais importante de toda a sua teoria, a tendência atualizante. Então, o que é essa tal de tendência atualizante? É necessário entender que ela está presente desde muito cedo em nossa vida, literalmente desde a barriga de nossa maninha. É por meio dela que acontece todo o nosso processo de maturação, desde o crescimento do feto até as transformações da puberdade. Você sabe bem o que eu quero dizer. Mas a tendência atualizante vai muito além do desenvolvimento biológico. Para Rogers, ela é a força que impulsiona o ser humano a crescer, desenvolver suas potencialidades e realizar aquilo que é capaz de ser. Porém, a tendência atualizante não se resume apenas ao processo de desenvolvimento e adaptação do ser humano. Ela vai além, pois, segundo Rogers, nosso crescimento não acontece de forma passiva, como se o nosso corpo fosse uma horária que simplesmente sai se adaptando a tudo, a todos e àquilo que aparece na frente dele. Não. Trata-se de um processo ativo e gradual, construído principalmente na relação com o ambiente, mesmo que parte dessas mudanças também ocorra geneticamente. Para o nosso querido carequinha, a tendência atualizante não é feita apenas de felicidade e afeto, apesar de ambos serem extremamente importantes. Crescer também envolve luta e dor. O exemplo mais natural é aprender a andar.
Mas vamos usar outro. Aprender a andar de bicicleta. Quando começamos, caímos diversas vezes e com toda certeza vamos nos machucar. Aí vem a manhinha, passa o xarope, dá aquele apoio e pouco tempo depois estamos tentando novamente. Podemos cair de novo, nos machucar outra vez e até chorar. Mas apesar das dificuldades, assim como Sísifo, existe algo dentro de nós que insiste em continuar. Não é um absurdo. É a tendência atualizante. É justamente esse impulso. O processo é difícil, provavelmente haverá dor, mas existe uma motivação humana básica para crescer, desenvolver nossas potencialidades e nos tornarmos cada vez mais aquilo que somos capazes de ser. De maneira simples e direta, a tendência atualizante é, segundo Schultz e Schultz, a motivação humana básica de realizar, manter e aprimorar o self. Mas o que é o self? A abordagem é totalmente centrada na pessoa. O próprio nome dela já explica. E é justamente por isso que o conceito de self é extremamente importante. Olha, não é o self que conhecemos da psicanálise, somente de Jung, não, é diferente. Pois aqui existem justamente dois tipos de self. O self, também conhecido como autoconceito, e o self ideal. Algo curioso sobre o self foi o fato de Rogers ter entendido sua importância justamente naquela viagem à China que eu citei mais atrás no vídeo. Mas ele não aceitou essa ideia logo de primeira. Somente após alguns estudos que ele mesmo realizou, que ele percebeu que o self era importante. E que é aí que ele começou a transitar sua posição, ainda mantendo uma resistência. Mas foi somente após alguns novos estudos, como o de Ellen McNeil. Eu não sei falar esse nome. Ellen McNeil? Sei lá. Desculpe, Ellen McNeil. Mas enfim, somente com os estudos dela e com o acúmulo de dados, Rogers finalmente aceitou que a atitude de uma pessoa em relação ao seu self é mais importante do que as influências externas. O autoconceito é autoexplicativo. Trata-se da forma como o próprio sujeito se enxerga, compreende a si mesmo e percebe a realidade. A grande questão é que nem sempre essa percepção coincide com a realidade objetiva, ou seja, a realidade que não é afetada pelo nosso subjetivismo. E isso acaba gerando incongruência. Mas guarde bem essa palavra, pois a explicaremos depois. O self-ideal também é autoexplicativo, pois ele corresponde às características que o indivíduo deseja adquirir para si. Em palavras simples, é quando você diz: eu queria ser mais frio. Seu Shed. Toma Aura, Cid 7. A grande questão é que o self-ideal não é autoconceito. E quanto mais distante o self-ideal estiver do autoconceito, maior será o desconforto, a insatisfação e, consequentemente, o sofrimento. O indivíduo que está nessa situação não está congruente com o seu autoconceito. E assim como o texto precisa de congruência, nossa vida também. A congruência é um conceito extremamente importante para Rogers. Na verdade, ela também é um dos pilares para aquilo que ele chamou de pessoa em pleno funcionamento. Mas antes de entendermos como alguém alcança esse estado que não é o Nirvana, precisamos compreender o que é a congruência e por que a incongruência é uma das principais fontes do sofrimento humano. Os próprios nomes já dão uma pista. Rogers gostava de fazer nomes autoexplicativos. Ele define a congruência como um grau de correspondência entre aquilo que vivenciamos e aquilo que temos consciência. Em outras palavras, é quando nossos pensamentos, sentimentos, percepções e ações caminham na mesma direção. Uma pessoa com alto grau de congruência tende a aceitar sua experiência como elas realmente costumam acontecer, sem precisar negá-las, distorcê-las ou reprimi-las para proteger a imagem que faz de si mesmo. Em resumo, existe compatibilidade entre seu autoconceito e a realidade objetiva, aquilo que ela vive. Ela não precisa fingir ser alguém diferente para agradar os outros, esconder seus sentimentos ou negar aquilo que percebe. Quando acontece justamente o contrário, temos a incongruência. Lembra quando eu disse que a nossa vida, assim como o texto precisa de congruência? Pense em um texto cheio de contradições. Ele se torna confuso, difícil de compreender a mensagem que tenta transmitir e acaba se perdendo nisso. Com a nossa vida, acontece algo muito parecido. A incongruência surge quando uma experiência entra em conflito com o nosso autoconceito. Imagine que você se considera uma pessoa extremamente justa. Um dia, porém, percebe que agiu de forma injusta com alguém. Essa experiência ameaça a imagem que você tem de si mesmo e vai acabar gerando sofrimento, pode gerar sofrimento. Como forma de proteger esse autoconceito, muitas vezes não mudamos nosso comportamento, mudamos a maneira como interpretamos o que aconteceu. Distorcemos a experiência, inventamos justificativas ou simplesmente reprimimos aquilo que sentimos. O problema é que isso não elimina a incongruência, não. Pelo contrário, ela se torna ainda maior, porque nos afastamos cada vez mais daquilo que realmente vivenciamos. É justamente aqui que a congruência volta a aparecer. Pessoas psicologicamente mais saudáveis, como eu me garanto, eu sou uma pessoa psicologicamente saudável, você me respeite. Elas conseguem permanecer mais abertas às próprias experiências. Eu sou extremamente aberto, não, peraí.
mesmo quando elas ameaçam a imagem que faz de si mesma. Isso não significa enxergar a realidade de maneira perfeita, mas estar disposto a reconhecê-la sem precisar fugir dela o tempo todo. É claro que isso não é fácil. Estar aberto às experiências e não se sentir constantemente ameaçado pelo mundo exige coragem, mas ninguém disse que seria simples. Afinal, como vimos anteriormente, a tendência atualizante também passa pela luta, pela dor e pela persistência. É justamente enfrentando essas experiências, em vez de negá-las, que caminhamos em direção a uma vida mais plena. Caramba, isso praticamente foi uma aula de teoria das personalidades. Mas enfim, eu prometo que essa explicação tinha um motivo. Porque imagine eu começar a falar de autoconceito, inconfidência, tendência atualizante, sem vocês sequer saberem o que isso significa. No mínimo seria confuso, não é? Mas beleza, como o autoconceito, o self, a incongruência e a tendência atualizante aparece em piloto automático? Bom, vamos por parte igual a teoria do Jack. E ainda bem que o Super Combo gosta de repetir o refrão porque isso facilita bastante a nossa vida. As primeiras palavras da música já nos apresentam alguém em sofrimento. Afinal, dificilmente alguém que diz isso está vivendo em um momento saudável. Pela perspectiva de Rogers, podemos levantar uma hipótese. Talvez estejamos diante de alguém cujo autoconceito já foi profundamente abalado. A música não nos dá as informações suficientes para afirmar isso com certeza, mas ela deixa pistas de alguém que já não consegue encontrar muito sentido na própria existência. Aqui acontece algo muito interessante. Lembra quando conversamos sobre a tendência atualizante? Rogers acreditava que existe em nós uma força que nos impulsiona naturalmente ao crescimento e à realização das nossas possibilidades. Mas o eu lírico parece ter perdido a confiança nessa força. Em vez de conduzir a própria vida, ele simplesmente espera que o piloto automático o leve para algum lugar. Perceba que isso é diferente de desistir de viver. O organismo continua seguindo em frente, mas agora sem direção consciente, apenas existindo. É como se ele tivesse deixado de acreditar que consegue participar ativamente da própria história. Essa, talvez, seja uma das partes mais interessantes da música. À primeira vista, tudo o que aparece aqui parece extremamente positivo. Sorrir mais, abraçar os pais, viajar ao mundo e socializar, reclamar menos e agradecer mais. Afinal, quem poderia dizer que isso é algo ruim? Mas existe um pequeno detalhe que muda completamente a interpretação. A palavra devia. Perceba que ele não diz eu quero sorrir mais. Ele diz eu devia sorrir mais. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e sentir que deveria desejar aquilo. Pela lógica de Rogers, esse devia pode representar justamente as pressões que recebemos ao longo da vida. A sociedade nos diz para sermos mais felizes, mais sociáveis, mais otimistas, mais gratos. E quando percebemos que não correspondemos a essas expectativas, começamos a acreditar que existe algo de errado conosco. É justamente aí que a incongruência pode surgir. Nosso autoconceito passa a entrar em conflito com aquilo que sentimos que deveríamos ser. Ao mesmo tempo, essa parte também revela algo muito bonito. Apesar de toda a dor, ainda existe um desejo de mudança, ainda existe um impulso para crescer, melhorar e continuar caminhando. Só que Rogers nunca disse que isso seria fácil. Lembra quando falamos que a tendência atualizante também envolve luta, persistência e sofrimento? Poucos segundos depois, o próprio seu lírico responde. Diria, não é? Luta e dor. Então, partimos para o final da música e percebemos que apesar da dor, notavelmente explícita no eu nunca fiz questão de existir e não querer incomodar, surge um outro conceito que eu acho que é o principal pilar dessa música, que são as condições de merecimento que vem acompanhada de uma consideração positiva condicional. E dessa vez eu vou explicar em palavras curtas e simples, diretamente tiradas do livro que eu estou usando como base do vídeo. As condições de merecimento são, para Rogers, a crença de que somos dignos de aprovação apenas quando expressamos comportamentos e atitudes desejáveis e nos privamos de expressar aqueles que causam desaprovação por parte dos outros. E a gente percebe que faz total sentido com a música, quando ele justamente finaliza com um dia eu acho um jeito de aparecer e você não tá. É uma consideração positiva, condicional, é uma aprovação, um amor ou aceitação que só virá acontecer quando esse outro alguém que a música fala expressar um comportamento desejável ao nosso eu lírico. Não é difícil perceber como essa ideia aparece ali. O eu lírico não disse que será notado simplesmente por existir. Ele acredita que um dia encontrará uma forma de parecer, para só então ser percebido pelo outro. É como se ele dissesse, quando eu finalmente me tornar alguém suficiente, talvez me note. Essa é justamente a lógica das condições de merecimento. O amor, a aceitação e o reconhecimento deixam de ser percebidos como algo incondicional e passam a depender de um comportamento, de uma conquista ou de uma versão idealizada de quem acreditamos que deveríamos ser. Agora sim, eu sei de onde esse cachorro é. Ele é da vida. Muito provavelmente, todos nós já nos sentimos parecidos com o eu lírico dessa música.
Talvez seja justamente por isso que Piloto Automático seja um dos maiores sucessos do Super Combo. É muito fácil se identificar com ela. Inclusive, quem acompanha o canal sabe que eu já falei sobre isso nos vídeos de Dias Perfeitos. A música tem essa capacidade quase mágica de nos fazer sentir compreendidos. Às vezes um compositor consegue colocar em palavras algo que nós mesmos nunca conseguimos explicar. Enfim, eu espero de verdade que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito provavelmente, ou melhor, com toda certeza, ele foi o vídeo mais longo e mais trabalhoso que eu já fiz para o canal. Inclusive, deixo aqui meus sentimentos ao Bugigangas, nosso editor. Sim, nosso, porque eu realmente quero que o Totoísmo deixe de ser apenas um canal e se torne uma comunidade. Então se vocês puderem entrar no Discord do canal, dê uma olhada, no voice e ajude esse projeto a continuar crescendo. Acima de tudo, eu conheço o meu público. Então, é bem, tá? Como já dizia Jota Quest, eu acho que ele era essa banda que dizia isso. Enfim, independente. Como já dizia alguém, dias melhores virão. Eu realmente acredito que eles podem vir. Mas existe uma condição para isso. Não é fingir que está tudo bem. Não é se tornar uma pessoa perfeita. Não é alcançar aquele self ideal que passamos a vida inteira perseguindo. Talvez o primeiro passo seja justamente aceitar quem somos hoje. Porque, como Carl Rogers dizia, o curioso paradoxo é que, quando me aceito exatamente como sou, então posso mudar.